Fala, meus queridos, professor Diego Alves aqui com vocês do canal Papo de História. E, como diria o filósofo, acabou de acabar e perdemos. O Brasil é eliminado pela Noruega da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, por 2-1, né? Num jogo realmente sem explicação. A Noruega com a maior posse de bola, sempre na disputa, ficando com a segunda bola e o Brasil correndo atrás. E vimos o barco de Ancelotti e companhia naufragar, mesmo com ele, tardiamente, na minha opinião, colocando o Endrick em campo e depois o Neymar, não é? Com vários jogadores que não tiveram nem a chance de poder pisar no gramado na disputa oficial dentro dessa Copa do Mundo. E é isso, né? Esse é o fim melancólico e triste do Brasil. Hoje um jogo vergonhoso, Brasil irreconhecível, irreconhecível. A seleção brasileira irreconhecível, pessoas agora chorando, estou com a televisão virada para lá, pessoas chorando, tentando entender o que aconteceu. Mas o Brasil perde um pênalti no início do jogo e depois, vocês viram, imagino que viram, o Haaland, né? Ele achou uma bola e aqui não é uma displicência, tá? Achou. Como eu falei no início, a Noruega simplesmente teve uma posse de bola. Maestro Júnior falou que não, é uma posse inútil, infrutífera. Bom, eles cozinharam o jogo. Toque, 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 finalização. Tanto que eles tiveram mais escanteios que o Brasil, pelo menos no primeiro tempo. Então não foi inútil, né? Eles dominaram o Brasil. Pode-se dizer que essa posse de bola não se reverteu em muitos ataques, mas se resumiu em controle de jogo. Mas isso foi o jogo. Como vocês viram aí na capa, Lula e Flávio. Por que isso interessa agora? Porque agora que a Copa ela terminou, voltamos à realidade. E a realidade é que em outubro tem eleições e muita coisa que estava rolando, né? Divorcário, Banco Master, né? Entre outras questões, estavam sendo jogadas por stand-by por causa da Copa. Estamos em Copa, o Brasil está jogando, está nas oitavas, vai passar para as quartas. Agora que isso terminou, a realidade volta, né? Como diria mais uma vez um filósofo pós-socrático, a água bate na bunda. Então a realidade se impõe. O Brasil perdeu, daqui a 4 anos tem outra. Você que falou que nunca mais vai assistir Copa do Mundo, vai assistir daqui a 4 anos, que eu sei. Mas o foco é, em outubro, eleições, turma. E é preciso ficar de olho nisso, tá legal? Agora que não tem carnaval, não tem mais Copa, bom, quer dizer, a Copa continua, mas pro Brasil, que era o que nos interessava, não tem mais. Quem deve estar feliz com isso, além dos noruegueses, os argentinos, é claro, e todo o mau caráter que existe por aí. Mas, como eu falei, não temos mais distrações. E agora o foco volta-se todo para as eleições. Não se enganem. Agora o foco volta-se para as eleições nos mais diferentes níveis. E é preciso que estejamos atentos, alertas, porque milhares de trapaceiros vão tentar uma boquinha em Brasília ou nas casas legislativas de cada estado, né? Então é preciso ficar de olho. Agora que o pão e circo terminou, nós não podemos deixar a vigilância política de lado. Então a disputa do Planalto vai ficar cada vez mais acirrada. Agora o assunto que vai dominar, talvez se na sua região for um pouco mais de violência, vai ser isso por enquanto. É claro, vai ter aquele rescaldo de eliminação, mas passado isso, as eleições voltam com tudo. Esse será o tema. E as eleições desse ano serão as mais importantes, pessoal. Sem dúvida nenhuma, direita, esquerda, o centro, alternativos estão batalhando pela eleição mais importante das últimas décadas no Brasil. O bolsonarismo tenta retomar o poder, voltar ao protagonismo. Então há uma luta de vida ou morte dentro do próprio bolsonarismo. A gente já viu o Michel e o Flávio ali se degladiando, mas não só. Houve quase que uma guerra de secessão em Santa Catarina, quando o Carlos mudou o seu domicílio eleitoral para lá para concorrer ao Senado por aquele estado. Então algumas pessoas se rebelaram. A esquerda até então, o que temos será o Lula. Mas os outros blocos, os outros cargos, senador, deputado estadual, né, aqueles que querem alcançar Brasília, federal, nós temos aí grupos mais radicais tentando uma boquinha também.
Então Manuela Dávila volta a concorrer ao Senado, agora pelo PSOL, não é? Nós temos Renan Santos da Missão, do MBL, não é? Tentando ser uma alternativa, ou a única alternativa à direita. Então percebam, nós temos atores dos mais diversos possíveis concorrendo. E é muito mais que uma eleição, é muito mais que alguns cargos. Nós vamos decidir, creio eu, os rumos ideológicos do nosso país e mostrar de uma vez por todas quais são as peças que vão preencher esse tabuleiro. Porque a América Latina, temos 2 eleições, Keiko Fujimori no Peru, na Colômbia agora também o do Petro perdeu, então nós temos visto grupos à direita retomando o poder na América Latina. Lembrando que a Argentina já tem o Milei, e se você quiser subir mais um pouquinho, temos o Bukele em El Salvador, né? Aí vamos ter também na Venezuela ali a Delcy Rodrigues, que é um fantoche do Trump. Perceba que o tabuleiro está formado, mas as peças ainda não foram colocadas devidamente no seu lugar. E isso é muito importante, porque China e Estados Unidos estão aqui nessa guerra, né, entre aspas, por esse bloco multipolar que está se formando. Não coloquei a Rússia ainda, porque a Rússia continua encalacrada com a guerra lá com a Ucrânia, né? Apesar de muitos acharem que aconteceria o mesmo com os Estados Unidos e Irã, nós vemos que o Trump consegue batalhar em várias frentes. E tem Israel para usar de proxy se ele quiser. Então a Rússia continua presa na Ucrânia, mas Estados Unidos não perdeu o olhar da China, apesar de estar em outras frentes também. E com a América Latina vendo muitos políticos alinhados a ele serem eleitos, ele meio que dá uma tranquilizada. Além do que, Marco Rubio já foi escalado para cuidar de assuntos da nossa região. E tem o Brasil. O Brasil ainda é governado pela esquerda, presidente Lula, que vai sim forte para uma possível reeleição. Então veja, vai se montar um novo Congresso, vai se montar um novo Senado, e a direita que aí está, né, há muito tempo diz, temos que fazer senadores para poder empichar ministros do STF. Esse é um dos argumentos. Mas o fato é, a direita pretende fazer maioria no Senado também. Então, olhem como está montada a situação. Olha como a coisa está preparada. E agora, mais uma vez, sendo redundante, que o Brasil deu tchau, pelo menos no futebol, a política será o assunto principal daqui a algumas semanas. E não se engane, para os operadores da política de fato, já é. Eles só estavam contando com que a seleção pudesse durar um pouquinho mais para preparar temas de campanha e até alguns ataques coordenados a adversários. Eu acho que o melhor de todos esse caminho é o Eduardo Paes, que concorre a governador do Rio de Janeiro, que até então, pelas redes e por algumas falas, parece que tudo indica não terá muitas dificuldades, principalmente porque o seu concorrente principal à direita, né, que é o Douglas Ruas, também tem alguns problemas e questões a explicar aí, tá? Com a família, as suas alianças com o Cláudio Castro, que também já está sendo investigado há muito tempo. Então é isso, pessoal. Nós estamos vendo mais que um embate ideológico. É os rumos que o Brasil vai tomar, não apenas internamente, porque é óbvio que tem a questão interna, já que nós vamos eleger, mas também externamente. A que bloco o Brasil vai de fato e de verdade se alinhar? Então, infelizmente o Brasil foi eliminado, mas isso não é motivo para você e eu ficarmos relaxados ou no marasmo, porque dentro do nosso país assunto é o que não vai faltar, e o principal do dia seriam as eleições de outubro desse ano. Então vejo você num próximo vídeo, e infelizmente não será para comemorar o Hexa. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.